Um movimento na diretoria nacional da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, tem mostrado a insatisfação com as manifestações políticas do presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, e o embate interno que se forma de maneira clara. O vice-presidente da Ordem, Luiz Viana Queiroz, e outros 2 dos 5 integrantes da diretoria assinaram um manifesto dizendo que é preciso corrigir rumos da entidade e pedindo para que a entidade se afaste das disputas político-partidárias. O vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Viana Queiroz, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Luiz Viana. Bom dia, Jefferson. Alegria estar aqui com você e com o Fernando Duarte. Prazer todo nosso. Esse manifesto assinado pelo senhor e por 2 diretores da OAB é um sinal claro de racha na diretoria da entidade? É um sinal claro de divergência. Eu, Zé Augusto Noronha e Ari Radiante Neto, nós 3 somos diretores, eu sou o vice-presidente, Noronha é o tesoureiro e Ari é o secretário-geral adjunto. Nós resolvemos, junto com muitos presidentes seccionais, conselheiros federais, conselheiros seccionais, resolvemos fazer um manifesto no sentido de que a OAB nacional possa concentrar-se na defesa da advocacia. Uma coisa importante, você sabe, Jefferson, que as pessoas estão me perguntando sobre isso, é sobre a coisa da política institucional da OAB e a política partidária. São 2 coisas diferentes. A OAB, e eu sou dirigente da OAB há alguns anos, para mim é a entidade mais importante da sociedade civil. Ela tem uma história de mais de 90 anos, sempre lado a lado com as aspirações democráticas do povo brasileiro. E, portanto, ela sempre teve compromissos institucionais. Defesa da democracia, defesa dos direitos humanos, defesa da justiça social, só para citar alguns que estão no artigo 44 do nosso Estatuto. Nós queremos manter isso, mas nós achamos que esses compromissos institucionais exigem que nós nos afastemos da vida político-partidária, para que nós possamos ter uma posição crítica em relação a qualquer que seja o governo. E, por outro lado, Jefferson, nesse momento de crise pandêmica, essa pandemia terrível, que está custando a vida de mais de 400 mil brasileiros, todos nós já perdemos pessoas queridas para essa pandemia terrível, esse vírus terrível, esse momento ampliou a crise da advocacia. A advocacia da Bahia, eu sou baiano, você sabe disso, estou agora aqui em Brasília, servindo a OAB como vice-presidente, mas eu sou baiano, meu escritório de advocacia é na Bahia, minha família é na Bahia. Esse é um momento de grande crise para os advogados e advogadas da Bahia e o que eu tenho visto de todo o Brasil. Nós, portanto, precisamos ter uma dedicação maior, uma prioridade maior em defesa da advocacia. Então, esse movimento, esse manifesto, eu veio muito nessa linha. Demonstra uma discordância de 3 diretores nacionais em relação às manifestações político-partidárias de dirigentes da OAB, inclusive do nosso presidente nacional. A gota d'água que motivou esse manifesto foi o convite do governador de São Paulo, João Dória, convite feito a Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, para ser candidato ao Executivo do Estado do Rio de Janeiro em 2022? Esse é um fato a mais, né? Você veja, ontem, por exemplo, já saiu notícia, através de uma declaração do próprio Felipe, no sentido de que ele está se filiando ao partido político do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, declaração na qual ele diz que é liderado de Eduardo Paes. Eu acho, Jefferson, que eu sou de uma família de políticos na Bahia. Eu acho que a política é uma atividade extraordinária e valorosa. Eu não sou daqueles que acham que a gente deve criminalizar a política, não. Eu acho que a gente deve incentivar
homens e mulheres do nosso país a fazer a política de alto nível, na defesa dos interesses públicos. Portanto, eu acho que todos os advogados, inclusive todos os dirigentes de ordem, podem e devem se dirigir para a vida política, mas não o exercício do mandato, porque isso atrapalha a nossa instituição. Porque tudo aquilo que é feito, todas as ações, todas as manifestações, passam a estar submetidas a uma dúvida se aquilo é algo de compromisso institucional da nossa instituição, da OAB, ou se aquilo representa um interesse político partidário. Então, é importante que a gente possa ter essa visão crítica. E isso não significa necessariamente que tudo que está sendo feito na OAB Nacional não seja bom, não. Eu sou parte dessa gestão. Acho que temos feito coisas muito positivas ao longo desses 2 anos, ano terrível que passou e esse agora em relação à pandemia. Mas acho que era preciso ter uma posição firme de nós 3 diretores, junto com tantos outros colegas, no sentido de que queremos um afastamento da vida político-partidária. Doutor Luiziana, em um dado momento, depois da publicação desse manifesto, criou-se um movimento dizendo que agora há um grupo dentro da OAB que quer a OAB sem partido, numa alusão a um posicionamento até político dos próprios advogados e não apenas da gestão do Felipe Santa Cruz, que o senhor inclusive integra como vice-presidente. Essa crítica de que, na verdade, a OAB sempre foi sem partido e que agora ela foi partidarizada contra o governo federal ou algo nesse sentido, o senhor acha que cabe atualmente? Eu acho que é preciso fazer uma diferença entre o posicionamento institucional da OAB e o posicionamento pessoal de alguns dirigentes. Nesse momento, o que nós estamos fazendo com esse manifesto e movimento em defesa da advocacia é dizer que nós entendemos que o melhor para a advocacia e para a nossa instituição é que nós tenhamos compromissos institucionais, como eu acabei de mencionar, de defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, mas distante dos interesses políticos partidários. Então, o que eu poderia lhe dizer, a OAB como instituição, ela nunca teve partido político. E agora o que a gente quer é uma confirmação de que os dirigentes da OAB não tenham manifestações político-partidárias, e isso atrapalha a nossa instituição. O senhor acredita que esse posicionamento que o Felipe Santa Cruz, em algumas situações, manteve, ele que sempre foi um crítico muito feroz ao governo federal, isso de alguma forma atrapalhou o distanciamento para que a OAB, por exemplo, analisasse eventuais crimes de responsabilidades do presidente Jair Bolsonaro, como aconteceu no passado com outros presidentes da República, um momento histórico aqui, no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, a OAB teve uma participação efetiva. Essa falta de distanciamento do Felipe Santa Cruz atrapalhou esse processo de discussão dentro da própria Ordem dos Advogados do Brasil? A OAB é uma voz, né? É uma voz que ressoa as diversas vozes da sociedade civil, né? E, portanto, temas delicados de interesse coletivo são levados para a discussão na OAB. E o nosso campo é o campo jurídico, é o campo do direito, é o campo onde nós podemos dar a melhor contribuição. O que não quer dizer ausência de participação dos compromissos institucionais, né? São 2 coisas que convivem conjuntamente. O que eu percebo é que quando a nossa posição jurídica sofre interferências político-partidárias, isso diminui a importância e a contribuição que a gente pode dar. Deixa eu dar um exemplo para você. Esse mês, agora, que passou de abril, nós tivemos, por exemplo, manifestações importantes da OAB em defesa dos povos indígenas. Veja, os povos indígenas que têm questões jurídicas importantíssimas com lastro constitucional
como, por exemplo, a questão das terras indígenas. Toda vez que a gente é chamado a se manifestar em defesa de minorias, como é o caso dos povos indígenas, a nossa visão institucional está sempre lastreada na Constituição e nas leis brasileiras. Se a gente se afastar disso para ter opções político-partidárias favoráveis ou contrárias aos povos indígenas, a gente rompe com o nosso compromisso constitucional de defender a Constituição, de defender a democracia e os direitos humanos. Então, é uma questão delicada, Duarte, mas que a gente tem certeza que é possível continuar a trilhar se a gente conseguir ficar naquilo que são os nossos compromissos, vinculados à Constituição, aos direitos humanos, ao cumprimento das leis, sem que haja uma interferência dos interesses políticos partidários na nossa instituição. Eu acho que é mais ou menos isso. Luiz Viana Queiroz, que é vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Jefferson, Fernando, muito obrigado. É uma alegria conversar com vocês. Espero que a gente possa conversar outras vezes. Tem tanta coisa acontecendo no Brasil que a gente pode contribuir para minorar o sofrimento dos nossos colegas, sobretudo da advocacia. Forte abraço para vocês. Certamente vamos conversar mais sim. Muito obrigado mais uma vez. Agora 8h44 na Tarde FM.